Aleluia. Paizinho, ora pelo teu filho Rodrigo agora. Obrigado, que o Senhor já falou no nosso coração de diversas formas nesta noite. Mas agora, através da explanação da tua palavra, fala, Pai, nos dê ouvidos para ouvir e um coração disposto a obedecer. Em nome de Jesus. Tenho a grata alegria de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Trazemos um abraço amigo da Igreja Mãe das Assembleias de Deus do Estado do Amapá, Assembleia de Deus Pioneira, na pessoa do seu pastor presidente, o pastor Otton, ao muito digno pastor Walter da Mata e a irmã Elizabeth, esta serva de Deus, este casal a quem aprendemos a amar. Tínhamos um grande desejo de conhecer esta igreja e aprove a Deus que nesta convenção pudéssemos fazê-lo. Uma alegria ver o meu amigo pastor Davi, que veio esta noite aqui também para glorificar a Deus juntamente conosco. Quero, aproveitando a gentileza de ainda estar em pé, é que abramos a Bíblia, a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho escrito por Lucas. E, na verdade, como eu sempre procuro fazer, gosto que Deus fale ao meu coração antes que a palavra seja ministrada. E às vezes, como é comum a quem prega a palavra, a gente até se prepara com um outro tema, com uma outra mensagem, e não que Deus não pudesse falar enquanto oramos, pedindo a Ele que falasse ao nosso coração. Mas o Senhor é Deus, a igreja é dele, a palavra é dele. Cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, o Senhor conhece. Mesmo enquanto você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e, portanto, Ele sabe daquilo que você precisa. E ao longo deste culto, o Espírito de Deus falou-me a respeito desta palavra que eu quero compartilhar convosco. Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16. Lucas capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 16. Certamente um texto bastante conhecido, mas Deus deseja falar com você nesta noite, nesta palavra. A palavra de Deus assim nos diz: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o restituiu à sua mãe, e de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Podeis assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você, juntamente comigo, nesta noite, possa
meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando eu me deparo com este texto da Bíblia Sagrada, este texto me remete a uma grande reflexão. E a reflexão que este texto me conduz, ele me leva a pensar na importância, do valor e do significado de termos esperança e sonhos, para que assim nós possamos conduzir a nossa caminhada, para que assim nós possamos olhar para frente, para que assim nós possamos estabelecer alvos, para que assim possamos instituir objetivos. Eu me arriscaria a dizer aos senhores e senhoras que aqui estão nesta noite, que uma pessoa que não tem esperança, que uma pessoa que não tem sonhos, é uma pessoa que não tem a capacidade de viver, ou se esta vive, mas não vive com qualidade de vida, porque só se pode viver com qualidade de vida quando você tem metas, quando você tem objetivos, quando você olha para frente e se sente desafiado a alcançar alguma coisa. Quem não tem sonhos, quem não tem esperança, não consegue chegar a lugar algum. Quem não tem esperança, quem não tem sonhos, não é capaz de olhar para frente e estabelecer um plano para a sua vida. Por causa disto, muitas pessoas estão deixando de viver, estão deixando de experimentar as promessas de Deus, estão deixando de experimentar o sobrenatural de Deus, porque as circunstâncias, os problemas que a vida lhe impuseram, conseguiram tirar do seu coração a esperança, conseguiram tirar do seu coração a capacidade de sonhar. Como diz a Bíblia no Salmo de número 126, no verso 1, o salmista diz que quando eles voltaram do cativeiro a Sião, eles estavam como aqueles que sonham. Isso porque Deus estava dando a eles novamente a capacidade de sonhar. Mas outros, conforme este texto que eu lhes estou falando, estão como Jeremias no capítulo 3 de Lamentações, especialmente no versículo 20, quando Jeremias diz que acabaram-se a minha esperança, pereceu a minha esperança no Senhor. Muitas pessoas estão assim, porque olham para frente e não conseguem enxergar um futuro promissor, olham para frente e não são capazes de ter esperança com aquilo que enxergam, não são capazes de ter os seus sonhos alimentados por aquilo que estão vendo. Eu quero nesta noite dizer aos senhores e senhoras que esta questão da esperança e dos sonhos é tão importante que a Bíblia Sagrada costuma vinculá-los à questão da fé. O escritor aos Hebreus, quando fala de fé, no capítulo 11 desta epístola, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Para que você perca a esperança, é necessário que você já tenha perdido a fé. Para que você não tenha capacidade de sonhar, é necessário que a tua fé esteja enfraquecida, é necessário que a tua fé tenha sido abatida por alguma situação. E é isto que eu vejo neste texto. Este texto me leva a uma situação, este texto me leva a uma realidade que me permite pensar a respeito da esperança e dos sonhos. E nesta noite, pastor Walter,
Deus falou ao meu coração que neste texto Ele vai restaurar esperança que estava perdida e sonhos que se perderam por causa das circunstâncias. Apenas para que você nesta noite possa ser um canal de Deus para a vida desta pessoa que está ao teu lado. Olhe para ela ou para ele e diga nesta noite: Deus quer restaurar a tua esperança. Deus quer restituir os teus sonhos. Esta noite é a noite em que Deus vai restituir os teus sonhos, querido. Você que entrou aqui com a tua fé enfraquecida, o Espírito de Deus que está neste lugar, que já falou através dos louvores, agora falará através da tua palavra, aquecerá o teu coração e reanimará a tua fé. Quando eu olho para este texto, eu consigo enxergar nele algumas peculiaridades. E a primeira peculiaridade que eu vejo neste texto é que este texto fora descrito ou narrado apenas pelo evangelista Lucas. Se você procurá-lo no Evangelho de Mateus, se você procurá-lo no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de João, você não encontrará esta narrativa. Apenas o evangelista São Lucas descreve esta narrativa, e ela de fato não poderia ficar de fora, pois esta narrativa nos leva a uma reflexão importante para o desenvolvimento da vida cristã. A segunda peculiaridade que eu vejo neste texto é que eu diria, na única vez, ou em um único momento, a cidade de Naim é alvo de um episódio ou de um fato da Bíblia Sagrada. Em nenhum outro texto da Bíblia você encontrará a cidade de Naim aparecendo como sendo alvo de um fato ou de uma narrativa bíblica. E talvez você pergunte por quê. Queridos, Naim era uma cidade que não era famosa, Naim não era uma cidade comercial, Naim não era uma cidade turística, Naim não tinha nada que pudesse levar as pessoas a querer estar na cidade de Naim. Não é como a capital federal, na qual os senhores e senhoras, através desta cidade satélite, residem. Muitas pessoas passam por aqui para admirar as belas construções arquitetônicas que saíram da caneta do grande e conhecido arquiteto Oscar Niemeyer. As pessoas vêm aqui porque desejam contemplar aqui nesta cidade, aqui nesta região do Brasil, também os três poderes estabelecidos e a maneira como eles procuram governar esta nação. Não, Naim não era uma cidade poderosa, Naim não era uma cidade turística, Naim não era uma cidade comercial, Naim não possuía sequer qualquer tipo de beleza que pudesse atrair as pessoas para lá. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi até Naim. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus tirou tempo na sua agenda para ir até a cidade de Naim. Sabe o que é que isto me diz? Muitas pessoas estão lastimando-se, estão murmurando até porque acreditam que Deus não se interessa por elas, que Deus não está olhando para a sua história, que Deus não está nem aí com os seus problemas. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, querido irmão, para você que às vezes até mesmo se considera insignificante, Deus te conhece, Deus sabe quem você é, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que está passando no teu coração neste momento. Aí era uma cidade insignificante, ainda que alguns assim a tivessem, mas ela estava na agenda de Jesus. Você pode até achar que é insignificante, mas eu quero dizer para você nesta noite, você está na agenda de Jesus. Esta noite Jesus resolveu, como Ele sempre faz, estar aqui neste lugar para mudar a tua história,
Jesus é chamado de Senhor. Quem conhece os originais sabe que a expressão Senhor, que é derivada da expressão grega Kyrios, ela não era dita a qualquer pessoa, ela não era designada a qualquer pessoa, como aqui no Brasil. Senhor é uma atitude de respeito. Quando você se reporta a alguém como Senhor, você está dedicando respeito àquela pessoa. Mas no contexto judaico, dizer que alguém era Senhor era muito mais do que apenas um ato de respeito. Porque no contexto judaico, quando você dizia que alguém era Senhor, você estava dizendo que aquela pessoa era alguém que tinha o poder ou a capacidade de mandar que alguma coisa acontecesse, e isto que foi dito realmente pudesse vir a acontecer. Neste contexto aqui, Senhor quer dizer aquele que tem o poder sobre a morte e sobre a vida, aquele que quando diz acontece, aquele que quando fala é obedecido, aquele que quando determina não tem quem possa revogar a sua palavra, não tem quem possa contrariar o que foi dito, porque ele tem poder. Querido, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é Senhor, ela está lhe falando que você serve aquele que pode fazer qualquer coisa, aquele que pode dizer para esta enfermidade que está incomodando o teu corpo, sai, e ela tem que sair, ela tem que obedecer. Aquele que pode dar uma ordem e a situação da tua vida vai mudar completamente. Você não está adorando e nem servindo alguém que não possa fazer nada por você. Diz aí para esse crente que está do teu lado: a tua esperança começa a florescer, porque o Deus a quem você serve pode todas as coisas. Por isso mesmo, o profeta Isaías, no capítulo 43 do seu livro profético, diz: aí o Senhor falando ainda antes que houvesse dia, eu sou quem poderá escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Este é o Deus que você serve. Somente Lucas narrou esse texto. Pela primeira vez na Bíblia, a cidade de Naim é mencionada em um fato. De maneira tão enfática, pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus é chamado de Senhor. Mas quando eu paro para me debruçar nesta história, algumas coisas me chamam a atenção. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui no texto é que Lucas, ele é um evangelho que ao longo da sua narrativa, ele é quase que um evangelho cronológico. Porque se você pegar o capítulo 1 de Lucas, Lucas diz que ele procurou empreender esses fatos em ordem, ou na ordem em que eles aconteceram. E se você retroceder no texto, você perceberá que Jesus, ele estava em Jerusalém, no momento em que ele prega o sermão da montanha, e depois de ter pregado este sermão, ele sai de Jerusalém, vai para Cafarnaum, aonde ele cura o servo de um general romano, e depois de ter ele curado aquele homem, Jesus sai de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim. Ele chega na cidade de Naim, e quando ele chega na cidade de Naim, devido àquilo que já estava acontecendo no seu ministério, as pessoas começaram a segui-lo. Percebam que por causa do milagre realizado em Cafarnaum, não apenas os seus discípulos, como agora também uma grande multidão
pensando, pastor Walter, qual era a conversa que estava sendo dita entre aquelas pessoas. Quem sabe alguém dizia, entre aqueles que com ele estavam, viram só a autoridade de Jesus. Como foi que Jesus reconheceu a fé daquele general romano e a maneira como o servo dele foi curado? Verdadeiramente, ele é aquele que nós esperávamos. Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Quem sabe alguém não vinha comentando, falando, se alegrando, jubilando, celebrando por causa daquele milagre. Uma grande multidão vinha seguindo a Jesus. Ela ia entrando na cidade de Naim, e como era comum naquela época, toda a cidade, para sua própria proteção, costumava ter um grande portão de entrada. E a Bíblia Sagrada diz que ao se aproximar daquela cidade, Jesus, que ia com seus discípulos e com uma grande multidão, ao chegar perto da porta, ele para por causa de uma cena que me comove. Na direção contrária a que Jesus estava caminhando, vinha uma outra multidão, mas não era uma multidão feliz, não era uma multidão esperançosa, não era uma multidão que estava externando alegria. Pelo contrário, estava ali uma outra multidão que estava lamentando, que estava chorando, que estava se lamuriando, porque afinal de contas, uma mulher que era viúva estava indo sepultar o seu único filho. Como era costume naquela época, alguém contratava mulheres carpideiras que vestiam-se de luto e no trajeto do cortejo fúnebre paravam em alguns locais, agachavam-se, pegavam terra e jogavam sobre a sua cabeça. Era um clima de tristeza total, era um clima de desesperança e de desespero. Deste lado, a multidão da esperança; deste outro lado, a multidão do desespero; deste lado, a multidão daqueles que estavam com a vida; deste outro lado, a multidão daqueles que estavam com a morte; deste lado, aqueles que tinham a capacidade de olhar para frente e sonhar; deste outro lado, aqueles que estavam com os seus sonhos frustrados; deste lado, aqueles que estavam com a sua fé efervescente; mas deste outro lado, aqueles que estavam com a sua fé abatida. Duas multidões se encontram na saída da porta daquela cidade. Jesus parou na porta, como que dizendo: daquele não vai passar, porque quem pode resolver o problema deles acabou de chegar. Jesus para no portão, e como que dizendo para aqueles que me estão seguindo: bloqueie a porta, porque este defunto não vai passar por aqui, porque eu cheguei para mudar a história desta mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o Senhor Jesus está entrando hoje na tua história, no teu caminho. Alguém já havia decretado a tua falência, alguém já havia decretado a morte dos teus sonhos, alguém já havia decretado que para você não tinha mais jeito, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus está na porta para te entregar esta vitória. Mas começam a acontecer algumas coisas curiosas. Jesus olha para aquela mulher e diz a primeira coisa curiosa, ou faz a primeira coisa curiosa dentro do texto. Jesus olha para aquela mulher e diz: 'diz para ela: não chores.
equilíbrio. Nós sabemos que Ele é Jesus, o Filho de Deus. Mas se coloque naquela situação. Se coloque naquela situação. Aquela mulher, ela estava indo enterrar o seu único filho. Ela tinha perdido vários direitos. Você sabe o que quer dizer ser viúva do contexto hebraico? Para começar, pastor Raul, já não era fácil ser mulher. Quem estuda o contexto hebreu sabe, não é que a Bíblia seja machista, é a cultura hebraica que era estritamente patriarcal e que se estabeleceu e acabou se tornando uma cultura machista. O judeu, quando orava, costumava agradecer a Deus por não ter nascido escravo, gentil ou mulher. Ele orava mesmo assim: Senhor, obrigado, porque eu não nasci escravo, não nasci gentil ou pagão, numa linguagem mais contextualizada, não nasci escravo, não nasci pagão e não nasci mulher. Essa era a oração. E dentro do contexto judaico, quando uma mulher engravidava, o marido já ficava, naquela época não havia teste de DNA, tinha que esperar o dia do nascimento mesmo, e o marido ficava alimentando a esperança de que aquele bebê que estava no ventre da mulher fosse um menino. Quando nascia uma menina, era uma decepção. A mulher chegava a ser considerada maldita, porque não foi capaz de dar ao marido um filho primogênito que pudesse dar continuidade à história, à descendência e até mesmo aos cuidados dos pais. E ela nasce mulher. Mas alguém olha para esta menina aqui da história e diz para ela: ei, mulher. Mas Deus vai remir-la quando ela encontrar um bom partido para se casar. Porque dentro da cultura judaica era assim: a mulher era como um peso para a família, porque até na hora do casamento quem tinha que pagar o dote era o pai da noiva. O camarada recebia para casar com ela. Já pensou? Ou seja, meu irmão, ter filhos homens era um negócio lucrativo, era um bom negócio, mas ela nasce mulher, e por causa disso, certamente é discriminada. Mas alguém diz: ela vai arrumar um bom partido, e de fato ela arruma, ela se casa. Glória a Deus por isso. Quem sabe no dia do casamento o pai dizendo: já vai tarde, né? Graças a Deus do livre, né? Demorou, né? Quem sabe não tocaram o aleluia de Handel naquela época. Casou-se, ela está feliz, ela não é estéril porque ela engravida. O marido dela nutre esperanças de que aquele filho seja um homem. 9 meses depois, aquela criança nasce, e para a alegria da família, é um menino. Todo mundo festeja, todo mundo celebra, porque ela agora conseguiu alcançar a benevolência do Senhor. Além de ter arrumado um bom partido, foi capaz de dar ao seu marido, como primeiro filho, um primogênito homem. Ela está feliz, ela está radiante. Quem sabe não ia para o poço, né? De cabeça erguida, com aquela botija. Sabia? Meu primeiro filho é homem. Jeová fez chover na minha horta. Jeová fez chover na minha horta. Senhor
no seminário Pindamonhangaba. E eu não estou aqui para dizer ou falar mal de teologia, porque a Bíblia fala de prosperidade, mas eu vou chamar de apologia da prosperidade, que não prepara os crentes para passar pelos momentos difíceis da vida, como se na verdade o Evangelho fosse apenas um ambiente aonde você nunca mais vai passar por dificuldades, até a igreja prometendo a você que vai de sofrer. É igrejas com essa proposta. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Paulo disse que nós deveríamos tomar as armaduras de Deus para que no dia mal nós pudéssemos resistir a tudo e depois ficar firmes. Jó teve o seu dia mal. E se eu perguntar se você está preparado para o dia mal, certamente poucos diriam que está. Essa mulher não estava, mas o dia mal bate na porta dela. A primeira desgraça que acontece na história desta mulher é que essa mulher perde o marido. E ao perder o marido, ela passa a ser viúva. Viúva é uma palavra que no hebraico é almaná, e almaná significa aquela que vive no silêncio, silenciosa. No grego é aquela que significa destituída. A partir daquele momento, aquela mulher estava fadada a viver na solidão, a viver no silêncio, a ter sido destituída da sua posição social. Mas ainda há uma luz no fundo do túnel, porque quando uma mulher era ou se tornava viúva, três coisas podiam acontecer. Primeira coisa, se ela não tivesse filhos e ainda pudesse dar à luz, era-lhe aplicada a lei do levirato. E nesta lei, a Bíblia Sagrada diz que o parente mais próximo deveria tomá-la até que ela suscitasse, ou ele suscitasse descendência para aquele que morreu, como aconteceu com Ruth e como aconteceu com Tamar. Lei do levirato. Se ela fosse uma mulher que tivesse filhos e o marido tivesse deixado dívidas, sabe o que é que acontecia? Os filhos eram levados como escravos, como pagamento da dívida. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, quando aquela viúva chega a Eliseu para dizer: tu sabes, o meu marido, teu servo, temia o Senhor, mas ele morreu, deixou uma dívida, e agora os credores estão batendo na minha porta, querem levar os meus filhos como pagamento da dívida. Joséfo disse que aquela mulher era esposa de Obadias, aquele homem que vivia na casa de Acabe e que emprestou dinheiro para sustentar 100 profetas a pão e água quando Jezabel estava perseguindo os profetas. Aquela dívida era fruto desse cuidado deste homem. E ela estava dizendo para Eliseu: Deus tem que fazer uma coisa por mim, porque meu marido foi fiel. E para a glória de Deus, a Bíblia diz que o azeite se multiplicou de uma maneira tão tal na vida daquela mulher, que ela pagou o que devia e ainda viveu do resto. Meu irmão, aprenda uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você é fiel, Deus honra a tua fé. Mas aquela mulher, pastor, ao que parece, ela tinha filhos. Esse que morreu, a lei do levirato não podia mais ser aplicada, e ao que parece já era idosa demais para casar-se de novo, para de repente ter filhos.
Sabe o que era que lhe restava? Mendigar ou se prostituir. Jesus chega naquela cidade, ele olha para aquela cena, e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão por ela. Você sabe o que é mover-se de íntima compaixão? É colocar-se no lugar do outro. Você tem um Deus que sabe o que você sente, que sabe o que você está passando, que quando você está sofrendo, Ele se levanta para te dar atenção. Ele vai ao teu encontro para sarar as suas feridas. Ele vai até você. Ele muda o seu itinerário. Ele cancela os seus compromissos para ir até você, porque Ele quer mudar a tua história. Mas Jesus chegou para aquela mulher e disse para ela: não chores. Não. Se eu estivesse lá, eu teria ido até Jesus. Quem é você? Essa mulher já perdeu o marido, agora está enterrando o único filho. Você não tem dó dela não, rapaz. Está querendo tirar dela o único direito que lhe resta, que é o direito de chorar. Mas deixa eu contar aqui para você algo. Só Jesus podia dizer isso para aquela mulher. Se fosse Pedro, merecia os bons cascudos. Se fosse João, da mesma maneira. Mas era Jesus. Jesus estava dizendo: não chores, porque a única coisa que podia fazer aquela mulher parar de chorar era a restauração da vida do seu filho. Quando Jesus disse para ela: não chores, Ele estava dizendo: cheguei para te dar vitória, para mudar a tua situação, para te dar aquilo que você precisa. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi até aquele cortejo e fez a segunda coisa curiosa. Fique em pé comigo, já vou encerrar. Qual foi a segunda coisa curiosa? Jesus tocou naquele esquife. Quem conhece a lei sabe, de acordo com Números capítulo 19, versículo 11, que qualquer profeta ou pessoa que tocasse alguma coisa morta tornar-se-ia imundo e teria que oferecer um sacrifício para que ele fosse purificado. Pastor, então Jesus se tornou imundo? Não, querido. Eu costumo dizer que não foi a imundícia daquele jovem, a imundícia daquele jovem que contaminou Jesus. Foi a pureza, a santidade e o poder de Jesus que contaminou aquele rapaz. Jesus tem esse poder, Jesus tem esse poder de pegar aquilo que não prestava para fazer algo bom. Eu e você, nós éramos como mortos, nós éramos como carne imunda, mas Ele entrou na nossa história, tocou na nossa vida e nos fez ser alguém. Jesus toca naquele menino. A Bíblia diz que quando Jesus o tocou, ele se levanta. Sabe o que é que ele faz? Pega aquele garoto, vai até a mãe daquele menino, e a Bíblia diz que ele o restituiu. Olha lá, o nosso Deus é um Deus de restituição. Você que está chorando porque você perdeu alguma coisa, saiba nessa noite, Ele é um Deus que pode restituir aquilo que você acha que perdeu. Ele é um Deus que restitui ministérios, Ele é um Deus que restitui sonhos, Ele é um Deus que restitui esperança. Ei, quando Jesus entregou
Ele estava devolvendo os sonhos dela, a esperança dela. Ele estava devolvendo a ela o bem maior que ela precisava. É por isso que naquele momento o povo começou a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E começaram a dizer: Deus visitou o seu povo. Quantos nessa noite precisam que Jesus faça alguma coisa em favor da sua vida? Eu não vou chamar aqui à frente, porque nós já oramos pelos irmãos aqui na frente, a não ser que seja para entregar a sua vida a Cristo. Porque esse texto também, pastor Walter, no aspecto do evangelismo, ele fala da condição do mundo. As pessoas estão como mortas, sem Deus, sem esperança, sem sonhos. E nós temos a solução. Nós estamos nesta multidão. Jesus está na nossa frente. Nós temos a palavra de solução para este mundo. E pelo poder de Jesus, toque nos mortos, para que eles sejam restaurados, para que eles possam conhecer a Cristo e a vida deles possa ser mudada. Eu quero que você levante a tua mão para o céu, porque eu vou orar por você. Oh, glória a Deus. A permissão do pastor Paulo, queria pedir o apoio do Ministério do Louvor. Me ajude aqui agora. Me ajude aqui agora. Me ajude aqui agora. Pastor, mas eu já tenho 80 anos. Será que eu ainda posso sonhar? Até pouco tempo, pastor Paulo, eu não entendia Joel 2:28. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Aí eu perguntei: Deus, por quê? Eu disse: meu filho, o jovem tem muito sonho, mas não tem a visão necessária para conquistar os sonhos. Então por isso que eu tenho que dar visão para ele. E os velhos têm muita visão, visão da vida, visão das coisas, mas por causa da idade acham que já não podem mais sonhar. É por isso que o Espírito Santo veio para dar visão para os jovens e sonhos para os velhos. Porque ele quer uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja santa. Oh, Deus,
O Espírito de Deus tocou a fazer algo agora. A igreja tem uma unção especial. A Bíblia diz: estes sinais seguirão se crer. Você crê? Você crê?
pessoa mais. E nesta noite eu preciso. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Venha agora aqui. Talvez você esteja indo no caminho do sepulcro. Mas esta noite Jesus chegou na tua história. Para mudar a tua história. Para mudar a tua vida. Venha hoje. Venha hoje. Venha. 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 O Espírito de Deus está te chamando. Jesus está tocando em você. Sinta. Reaja. Levanta-te. Porque Jesus está te tocando. Venha Ele agora. Venha Ele agora. Venha Ele agora. Venha Ele agora. Saia do seu lugar. E venha com o Espírito Santo. Venha entregar a sua vida a Ele. Venha. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar pela Sara. Sara, que belíssimo nome. Sara, a mãe das nações. Oh, Jesus. Eu oro pela Sara agora, Jesus. E eu clamo a Ti neste momento. E como Tu entraste na vida, na história daquela mulher de nós, entra na vida da Sara agora, Senhor. Muda a história dela. Tu tens poder para curá-la, Senhor. Tu tens poder para restituir a saúde da Sara. Tu és o mesmo, Jesus. Este evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder, que cura os enfermos e restaura a saúde daqueles que precisam. E nesta noite, meu Deus, em primeiro lugar, restaura a saúde espiritual da Sara, dando a ela o direito de vida eterna, o seu nome escrito no livro da vida. Mas tu também podes restaurar a saúde da Sara. Tu podes agora, meu Senhor, porque tu és o médico dos médicos, curá-la, restaurá-la. E eu creio, Senhor, pelo teu poder, que ela estará aqui testemunhando o grande milagre. A igreja crê. A igreja crê. A igreja crê. Então me ensina pela vida da Sara. Agora, que o milagre acontece na vida dela. Em nome de Jesus, nós oramos crendo neste milagre. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode tomar assento por um instante. Deixa eu ouvir apóstolos aí. Tanto rico se aprova. Glória a Deus. Antes que o vídeo seja passado, eu entendi que eu precisava ministrar uma bênção em cima da palavra que foi dada. Aquela mulher estava perdendo o seu filho. Eu quero que você entenda que está perdendo seus filhos, ou seu filho, ou sua filha, para o mundo. Coloque a mão no seu coração agora. Eu vou ministrar a bênção de Deus na sua vida. Coloque a mão no seu coração agora. Como servo do Senhor, discípulo de Jesus de Nazaré, que restituiu o filho àquela mulher, eu declaro agora em nome de Jesus a restituição dos teus filhos. E você